Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que seja todo mundo muito bem. Hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula sobre História da Arte. A gente vai abordar um pouquinho sobre o Barroco, certo? Só lembrando, as escolas que a gente passou no quesito da História da Arte foram a Idade Média, certo? Onde a gente viu arquitetura, pinturas góticas e românicas, certo? E a gente também viu o Renascimento Europeu, certo? O Renascimento Europeu como um todo. A gente não dividiu ele, por exemplo, em 1500, não, entre a época de 1400, 1300, maneirismo. A gente não dividiu nisso, certo? Porque senão ia ficar muita coisa, ia ficar muito denso. A gente viu mais um geral do Renascimento como um todo, certo? E o Barroco, só lembrando para vocês no quesito da literatura, certo? Depois do classicismo, que é a parte do Renascimento da literatura, tem o quentismo, que a gente não considera uma escola literária como uma toda, porque eles não tinham essa função de fazer arte como uma toda também, certo? E depois o Barroco. Então, o Barroco é a primeira escola literária que acontece no Brasil e, consequentemente, é o primeiro movimento que acontece dentro do Brasil, certo? Então, a gente vai ver, por exemplo, na escultura, tem um representante. Dentro da arquitetura também vai ter. Na verdade, a maior parte das igrejas católicas do Brasil, elas têm esse estilo, as mais antigas, assim, por assim dizer, elas têm esses estilos, por exemplo, mais barrocos, certo? Não do jeito europeu de fazer, mas de um jeito um pouquinho diferente, certo? Só que como é a primeira escola que vai acontecer dentro do Brasil, ela tem uma importância muito forte para a gente. Por quê? É o pontapé inicial. Não vai ter uma grande produção, não vai ter vai ter um grande nome, que é o Aleijadinho, obviamente. Só que não vai ter uma grande gama assim de pessoas fazendo arte. Não é, por exemplo, o modernismo, certo? Que a gente tem vários autores, vários escultores, vários pintores, vários musicistas. Por quê? Porque ainda está começando a engatinhar a arte no Brasil, certo? Isso é muito importante a gente perceber, certo? E também um pouco da diferença entre o que era arte para os europeus, como eles faziam nesse quesito da arte, e como o Brasil fazia arte, certo? Isso daí é um tema muito legal, muito, muito importante a gente ver também. O contexto histórico no Brasil. A gente se lembra, espero que se lembre, na verdade, que acontece depois do descobrimento do Brasil. Então, o primeiro ciclo econômico do Brasil, que o Brasil vai passar, é o chamado ciclo do pau-brasil, certo? Que é o ciclo extrativista que simplesmente ia lá e cortava os pau-brasil. Só isso. O segundo ciclo que a gente passa é o ciclo da cana-de-açúcar, tudo bem? O ciclo da cana-de-açúcar vai focar muito no Nordeste brasileiro, certo? Isso é muito importante. Então, o Nordeste vai ser o grande expoente, tanto financeiro quanto cultural do Brasil nessa época, tudo bem? Também acontece a invasão holandesa, que se não me engano acontece em Pernambuco, tudo bem? Então a gente vai ver que, por exemplo, em Pernambuco, tem um pouco de uma arquitetura, de um pouco mais de escultura, um pouco voltada para essa parte holandesa, porque eles trouxeram a cultura deles para cá, certo? Enquanto a cultura do resto do Brasil em si era uma cultura muito mais voltada, por exemplo, para não posso falar, para um francês, para um português, mais ou menos, certo? Só que essa parte de Pernambuco é uma pequena bolha, entre aspas, nesse quesito, principalmente das igrejas, porque dentro da Europa como a toda, o barroco não é muito consenso do que é barroco, certo? Não é muito pré-definido assim, barroco é isso. Não é. Então, cada país tem um jeito de pintar, cada país tem um jeito de arquitetar, e cada país tem um jeito de fazer esculturas, certo? Então, a gente vai perceber que tem uma grande diferença por causa desse quesito da invasão holandesa dentro de Pernambuco, certo? E a Contra-Reforma? A Contra-Reforma bate muito no Brasil, mas ao mesmo tempo bate muito no mundo inteiro, certo? Porque o que aconteceu? Dentro da Idade Média, a Igreja Católica tinha muita força, muita força. Então o que acontecia? Ela meio que mandava, ela ditava o que era arte, o que não era, o que era literatura, o que não era, o que era filosofia, o que não era, o que era moral e o que não era, certo? Então a gente tem dois períodos dentro da Idade Média que batem muito. O primeiro é o período do românico, que vai ser a Alta Idade Média, então grande influência do catolicismo, e tem o período gótico, certo? Que é o período da Baixa Idade Média, que é o período meio que de transição, vamos chamar de poderes, certo? Porque, de influências, na verdade, vamos chamar uma transição de influências. Por quê? A Igreja Católica perde muita força com o nascimento da burguesia e o nascimento de diversas, muitas mesmo. Muitas não, agora dei uma exagerada. Mas com o surgimento de muitas religiões paralelas entre si.
As duas mais importantes que a gente pode falar, pode salientar aqui para vocês, é o protestantismo, certo, do Lutero, e o calvinismo, certo, que surge na Suíça. Então, dentro do Renascimento, a Igreja Católica perde influência, perde muita força no quesito financeiro, moral e artístico como uma toda, certo? E o cientificismo, tem alguém na porta, e o cientificismo começa a ter uma grande influência, certo? Então a gente vai ver que, por exemplo, de temas extremamente sacros, que tinha, por exemplo, todas as pinturas românicas, por exemplo, abordavam passagens religiosas. Muitas pinturas góticas abordavam o quê? Passagens religiosas também. Só que na gótica a gente vê que o povo, entre aspas, vamos chamar de povo, ganha também influência. Então, autorretratos, pinturas, casamentos ganham muita força dentro do gótico, certo? Isso só vai aumentar dentro do Renascimento, dentro do classicismo na literatura. Mas, no contexto de história da arte, chama Renascimento Europeu, certo? Não vamos esquecer disso. Dentro do Renascimento Europeu, a gente vai ver que há a presença do que, principalmente? De mitologia grega e mitologia romana, certo? Então, essas religiosidades pagãs, que são religiosidades também, então a gente vai ver muito Zeus, vai ver muito Afrodite, vai ver muito Perseu, Medusa, então, figuras da mitologia grega barra mitologia romana, certo? Então, a gente já consegue perceber que tem uma grande diferença aqui entre os temas religiosos que meio que eram abordados dentro da Idade Média e os temas religiosos que vão ser abordados dentro do Renascimento. E o contexto, os temas abordados principalmente na pintura, na escultura nem se fala, mudam completamente, certo? Então a gente vai ver, por exemplo, uma pintura de Nascimento da Vênus, a gente vai ver, por exemplo, a Última Ceia, também é um tema católico, certo? Então não deixou de existir temas católicos, mas foram abordados de outras maneiras, certo? Sem aquela, como posso falar, a arte na Idade Média é muito baseada em valores, certo? Uma cara de um pouquinho de penitência, entre aspas. A gente vê um Deus sofrendo, a gente vê um Deus magro. Ao passo que, no Renascimento como um todo, a gente não percebe isso. A gente vê que é muito mais um conceito diferente. O que eles querem passar para a gente é muito diferente. Isso que é muito importante a gente entender. O que o autor, o que o pintor quer passar para a gente quando ele fala, quando ele escreve, quando ele pinta, quando ele esculpe alguma coisa, certo? Então, dentro do Renascimento, aparece muito a mitologia grega e mitologia românica. Mitologia grega e mitologia romana, certo? E agora vai brotar o Barroco. O Barroco nasce dentro da Contra-Reforma, que é quando a Igreja Católica olha e fala, tipo assim, mano, pô, beleza, perdi muita força? Perdi. Tive esse século aqui, mano, a ciência teve um apogeu muito forte, que religiões protestantes, calvinistas, tipo, apareceram? Pô, tive. Mas agora eu vou voltar. Então, ela vai lá, faz o concílio de Trento e meio que olha e fala, tipo assim, mano, agora a gente vai voltar com tudo. Então, eles fazem novas regras, eles tentam. A catequização é muito forte por causa da Contra-Reforma. Então, dentro do Brasil, essa Contra-Reforma é muito forte, certo? Então, agora a gente vai ver que vai ter uma abrangência muito forte de temas religiosos. Só que não deixou de existir o pensamento renascentista, não deixou de existir, por exemplo, por exemplo, a ciência. Então, o homem barroco vai ser um homem muito perdido. Ele vai abordar vários temas diferentes, ele vai falar sobre diversos temas. E também vai passar muito o quê? Esse conflito entre corpo e alma que a gente viu, por exemplo, no Gregório de Matos. Por quê? Porque de um lado tem a ciência, certo? Que é mais racional, que o mundo real, o mundo corpóreo, vamos por assim dizer, tem muita importância e é muito importante, mas também tem o mundo religioso, certo? O mundo extrasensorial, vamos supor. Então, qual eu vou? O que eu faço? Não tem muito para onde você correr. Então, você é um homem conflituoso, como o Gregório era, e como vários artistas vão ser. E esse conflito entre corpo e alma, de vários temas a abordar, de várias coisas distintas a falar, também vai bater muito, por exemplo, na pintura. Tanto que cada país, cada autor vai ter uma maneira diferente, vai ter temas diferentes. A gente vai ver que não vai ser muito uniforme, certo? Então, por exemplo, a gente vai ver três pintores muito importantes. O Caravaggio, certo? Que é um italiano. O Rembrandt, que é holandês. E o Velázquez, que é espanhol. E cada um deles vai pintar de uma maneira diferente, vai abordar temas diferentes. Por quê? Porque eles são homens perdidos, certo? Um conceito muito importante é esse homem perdido também, certo? Entre corpo e alma, vida e morte.
entre luz e trevas, que a gente vai ver que também é muito bem retratado aqui. O fluir do tempo, a fugacidade do tempo também é muito importante dentro da literatura. E dentro da pintura também. O que é tempo? Como você aproveita? O que você faz? Você pode aproveitar ele como um todo? É bem difícil a gente falar isso. Porque você aproveitar um terreno, que é o mundo que nós vivemos, a vida que nós temos, é muito difícil você conciliar com a religiosidade. Os autores, então Gregório de Matos, a gente pode dizer, não sabia como conciliar. Então ele era muito perdido também nesse quesito de fluir do tempo. O tempo passa e como eu aproveito, certo? Não possui um caráter único. Muito explicado pelo quê? Pela Contra-Reforma e pelo pensamento renascentista, o pensamento mais cientificista. Então, os autores têm uma abrangência muito grande de temas, então eles vão pintar várias coisas diferentes, vão querer falar sobre coisas diferentes, vão usar técnicas diferentes e, consequentemente, não vão ser uniformes, certo? Então, diferentemente de um renascimento, por exemplo, que a gente via uma uniformidade muito forte de uma pintura românica, de uma pintura gótica, a gente via temas muito semelhantes, ao mesmo tempo, maneiras de pintar muito semelhantes, dentro do barroco isso aí não vai existir. Não vai ter uma característica única que vai unir todo mundo. Que a gente pode salientar que é bem importante, que muitos vão abordar, é um contraste muito forte entre cores, certo? Entre branco e preto, entre cores fortes e cores frias, certo? Então isso vai ser muito usado. Esse é um tema que a gente pode abordar. Só que talvez seja o único, certo? Predomínio de temas religiosos. Em que âmbito, certo? Dentro das esculturas, principalmente. A gente vai ver que na pintura vai ser bem mais disperso. O Caravaggio vai abordar muitos temas religiosos, mas o Velázquez, por exemplo, não. E o Rembrandt tem uma gama de temas religiosos, tem uma gama de temas mais terrenos. Então, temas religiosos, predomínio de temas religiosos, a gente vai entender muito mais a escultura, que vai ser só tema religioso, certo? Só tema não, mas tipo assim, de 100%, 95% é tema religioso. Uns 5% tá lá abordando tipo assim, sei lá, um tema um pouco mais mitologia grega, um pouquinho tema mitologia romana, mas tipo assim, 95% da escultura são temas religiosos católicos, certo? Que são detalhes nas formas. A gente vai ver que as pinturas, que as catedrais, que as abadias, que as esculturas são extremamente bem feitas, são extremamente detalhadas. Os autores têm uma importância, eles veem muita importância no quê? No detalhe, certo? Na verossimilhança, por assim dizer. Então a gente aproxima muito com o período do quê? Do Renascimento, certo? Então aqui eles vão usar que características no sentido de forma, de precisão, de profundidade do Renascimento europeu, certo? Expressões dramáticas das personagens retratados, dos personagens, por assim dizer, que vai ser o quê? A gente vai voltar no tema do quê? Da arte da Idade Média, certo? Que vão ser o quê? Os autores da Idade Média, eles queriam passar pra gente o quê? Um tema de sofrimento, de penitência, de Jesus, de Deus, de Maria. Então, eram imagens que estavam sempre com uma cara de tristeza, uma imagem mais triste, para passar o quê? Sentimento realmente de dor, de sofrimento, certo? E eles vão usar muito aqui. Então a gente vê que a maior parte das pinturas, a maior parte das esculturas, elas vão estar sempre uma cara triste, uma cara sofrida, uma cara de, pô, aqui tá osso, certo? Então vários temas relacionados a isso, de penitência, de dor, vão ser abordados, certo? Penitência e dor, vamos assim dizer. Preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas. Aqui vai fugir um pouco também do... Na verdade, isso daqui é meio que uma nova característica. Não é nenhuma nem outra. Certo? A gente viu, na verdade, que os renascentistas, principalmente na arquitetura, eles gostavam muito de usar círculos, de usar quadrados, de usar semicírculos. Então, figuras geométricas eram muito bem vistas por eles. Por quê? Por causa da simetria. Aqui não, aqui vai ser uma chuva. Eles não vão usar tanta figura, não vão usar tantas figuras geométricas. Não, aqui eles vão muito mais sentir a arte como a todo. Não vão ser tão racional nesse âmbito, certo? Importância da iluminação e jogo de luz e sombras. Aqui a gente vai perceber que tem um alto contraste entre luz e sombra, certo? Eu vou comentar mais sobre isso, porque não dá para explicar muito bem. Mas você tem que levar essa importância da iluminação muito forte, certo? Uso de contraste a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Aqui é uma característica que vai partir, que vai ser meio barroco, vai ser meio renascentista, certo? E um pouco, certo? Idade Média. No Renascimento, por exemplo, na Capela Sistina, que tem Deus tocando, que é do Rafael Sanzio, que tem Deus tocando, quase tocando assim, era muito próximo
tocando Deus, o ser humano tocando Deus, então Adão tocando Deus, o que acontece? Lá deixava um pouco de existir aquele misticismo que Deus era um ser muito maior, que estava muito longe do ser humano. Aqui tem uma proximidade, aqui a importância de ambos é muito forte, certo? Não que eles sejam do mesmo patamar, como o Renascimento falava. Não, não era isso. Só que não tinha aquela distância que a Idade Média cobrava, que a Idade Média passava para a gente. Agora estão muito próximos, certo? Ainda não no mesmo âmbito, mas eles estão próximos, certo? O Barroco vai ter 3 ramos artísticos distintos, diferentes, que vai ser escultura, pintura e arquitetura, certo? No quesito da escultura. A escultura, pessoal, não tem muito o que falar sobre ela. O que vocês têm que saber sobre a escultura? Primeiramente, são temas religiosos católicos, certo? Todas, praticamente todas, 95% das esculturas vão ser temas católicos, certo? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Dentro da Contra-Reforma, eles vão voltar com o imaginário, eles vão voltar tipo, com a ideia do quê? Esculturas, pinturas, igreja, são coisas que servem para aproximar Deus do ser humano. São um intermédio entre a religiosidade como a toda e o homem, certo? Então, aqui é mais uma forma de evidenciar essa ideia barroca do que Deus e o homem estão muito próximos um do outro, certo? Tanto que a gente pode falar isso, por quê? O Gregório de Matos, ele não comentava, ele não conversava com Deus. Então, para você conversar com Deus, você tem que ser muito próximo dele. Então, o Gregório de Matos, por exemplo, pedia penitência a Deus, argumentava com Deus, coisa que na Idade Média não acontecia. O eu lírico das cantigas de amigo, ela só chorava a Deus, cantiga de amor. Cantiga de amor. Ela só chorava para Deus, só lamentava a Deus. O Gregório de Matos não, ele conversa com Deus, ele está muito próximo, ele argumenta, conversa. Então, pessoal, o barroco como um todo vai trazer essa ideia do quê? De proximidade para a gente, certo? E a escultura vai passar muito próximo disso, certo? Então, as esculturas do período barroco servem para aproximar. São um intermediário entre o homem e Deus, uma forma de aproximar eles, certo? A gente tem dois grandes nomes, na verdade. O primeiro é o Bernini, certo? Um italiano. E o segundo é o Aleijadinho. Tudo bem? O Aleijadinho é brasileiro. Então, essa pintura aqui é de um cara chamado Pierre Legros, certo? Que chama assim, olha, a religião derrotando a heresia. Sempre que eu expliquei para vocês a Contra-Reforma, então, novas religiões nascendo, tinha o calvinismo, tinha o protestante, eles são hereges, entre aspas, eles renegam a religião católica. Então, que religião é essa que ele comenta? Que religião, que santo, que anjo é esse que ele vai retratar? Um anjo católico, certo? Então, ele está até aqui, com uma figurinha esculpido, uma cruz na mão desse anjo. Eu acho que é um anjo, né? É uma personificação da religião, tá? Então, essa personificação da religião tá com uma cruz na mão. Então, isso aí já retoma pra gente o quê? No imaginário de qual religião? Uma religião católica, que vai usar a cruz como um símbolo, certo? Então, a religião derrotando a heresia é a religião católica prevalecendo em relação às outras, ou mesmo aos ateus, certo? Então, essa pintura é um grande exemplo da força da Contra-Reforma dentro das esculturas, certo? Essa é do Bernini. Tá. Primeiramente, voltando na verdade, o que a gente consegue perceber aqui? Primeiramente, grandes características, a gente percebe que os modelos, vamos chamar de modelos, que são esse anjinho, a personificação, e os hereges aqui, eles são bem esculpidos, a gente consegue, por exemplo, ver que tem uma grande simetria entre o corpo, certo? O que mais a gente consegue perceber? Primeiramente. Não, segundamente agora. Que é o quê? É bem esculpido, é bem trabalhado, a gente consegue perceber feições humanas, tanto nos anjos quanto nos hereges, certo? A gente consegue perceber, por exemplo, nesse cara aqui que tá deitado, que ele tá meio que assim, olha. Então, quando você tá meio que deitado, pensa que tá fazendo exercício, tá assim, olha, você contrai a coluna. E o Legros, ele passa muito pra gente essa imagem, realmente. Então, a gente percebe que é muito bem trabalhado, é muito bem esculpido. Então, retoma pra gente qual escultura? Uma escultura, esses traços, essa complexidade na hora de esculpir, relembra pra gente o quê? O Renascimento,
certo? E a gente consegue, aqui é mais interpretação que a gente pode ter, que eles estando um plano abaixo da religiosidade, eles estão no plano inferior. Então a gente percebe aqui que o Legros quis passar muito pra gente o quê? Que eles estão em patamares distintos. A religião católica tá acima dos hereges, certo? Isso é muito legal da gente perceber. Aqui é o Êxtase de Santa Teresa, que é do Bernini. Então aqui vai retomar também temas católicos. Então aqui a gente vê um anjo, a gente vê também Santa Teresa, eu não sei quem é, mas a gente consegue perceber o quê? Mano, isso aqui parece uma roupa de verdade, parece um véu feito com seda, por exemplo. Só que não, é esculpido, então a gente vê uma complexidade muito forte. A gente consegue perceber características muito fortes também. Tanto na fisionomia, quanto na arte esculpir, tanto na representação delas. A gente consegue perceber o quê? Na cara da Santa Teresa, ela tá com uma cara meio de sofrimento, o êxtase, o sofrimento. Então a gente vê essa aproximação entre o humano, o ser humano, na verdade, e o angelical, o reino da religiosidade muito forte. Então, pessoal, aqui é importante a gente perceber o quê? Peraí. A gente consegue perceber o quê? Uma aproximação entre o ser humano e a religião. Anjo com coroas de espinhos, do Bernini também. Aqui a gente consegue perceber o quê? Novamente, um tema religioso sendo abordado, então um anjo aparecendo, a gente consegue perceber na fisionomia. Não tá muito boa essa foto, né? Mas a gente consegue perceber não uma cara de sofrimento, mas uma cara mais estática. Não passa sentimento pra gente, felicidade, não vai passar, por exemplo, um sentimento alegre. Não, vai passar o quê? Uma cara estática, uma cara de bravo. Vamos chamar assim, uma cara de bravo, uma cara nula, certo? Então esses temas que vão abordar uma cara nula, uma cara mais de tristeza, uma cara de agonia. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver essa cara de medo que os hereges estão olhando e estão falando, mano, o que está acontecendo aqui? É uma característica barroca também, certo? E, de novo, os detalhes, certo? Aqui já é uma escultura do Aleijadinho, que ela é bem diferente de uma escultura, por exemplo, do Bernini. A gente percebe também o tema religioso, então aqui há uma representação de Cristo como um todo, certo? Só que a fisionomia é meio estranha, ela é bem trabalhada? Ela é bem trabalhada, mas tipo assim, qual vocês acham que tem um grau de complexidade maior? Bernini ou Aleijadinho? Vamos ver de novo. Bernini ou Aleijadinho? A gente percebe, por exemplo, que é um deus mais gordinho, a gente percebe, por exemplo, que a fisionomia não é tão bem definida, a gente consegue perceber que é um ser humano, certo? Que se aproxima de uma fisionomia de um ser humano, só que ela é bem distante ainda. Por quê? O Brasil ainda estava engatinhando, não estava naquele grau de complexidade que os europeus já estavam, certo? Eles já experimentaram, por exemplo, com a Idade Média, já refinaram, certo? Com o quê? Com o Renascimento. E agora só vão levar as características boas, as técnicas, o jeito de pintar, o jeito de fazer arte, que os renascentistas já botaram em prática. Então a gente não pode olhar para o Aleijadinho e fazer uma comparação, por exemplo, com Bernini, com Legros. Não pode, a gente não pode ter essa visão anacrônica da arte. Aqui era o começo. Então a gente vê um grau de complexidade muito forte para uma fase inicial de esculturas, certo? Então a gente vai perceber o quê? Que as pinturas do Aleijadinho, todas, vão ter essa noção, na verdade, cores, certo? Que não são tão comuns, por exemplo, nas esculturas europeias. Então, uma grande característica do Aleijadinho é abordar temas religiosos, certo? Abordar essas caras um pouco mais ovais, vamos chamar de ovais, ter a caracterização por parte da pintura também. Então, a gente vai ver cores, certo? E também instrumentos nem sempre esculpidos como um todo, certo? Como aqui a gente vê essa coroa na Nossa Senhora das Dores, certo? A pintura. A pintura, pessoal, a gente vai ter 3 nomes muito importantes. O primeiro é o Caravaggio, que vai ser italiano. O Velázquez, que vai ser espanhol. E o Rembrandt. Eu acho que é Rembrandt. Que vai ser holandês, se eu não me engano. Então, esses vão ser os autores mais importantes dentro da pintura do barroco, certo? O que a gente vai ter que fazer aqui? Analisar elas com contraste. Então, a gente vai ver um contraste entre temas opostos. É um pleonasmo? É.
Mas pleonasmo serve somente para o quê? Para dar intensidade no que você quer falar. Então vai ter a aparição de temas opostos, aqui eles vão pintar sobre temas opostos, tanto no quesito de técnicas, então, um, perspectiva entre claro e escuro, a gente vai perceber que é muito presente, mas também fala sobre vida e morte. Então, temas opostos vão ser muito constantes, mas também retratos sobre religiosidade católica, religiosidade grega e romana, e também temas normais, certo? Então, do dia a dia, filhas, casamentos, trabalhos, a gente trabalha menos, mas a gente também vai ver, a gente vai ver natureza, então a gente vai ver diversos temas, por quê? Porque eles não são também uniformes, certo? O Caravaggio, sendo italiano, ele vai pintar sobre temas que vão ser mais voltados para ele. O Velázquez, a mesma coisa, o Rembrandt também, certo? Então, temas, a gente não vai conseguir aproximar. Só que temas religiosos, realismo, sensualidade, e esse contraste entre claro e escuro vão ser temas bem presentes nos três. Só que vamos focar nisso daqui, olha. Claro e escuro, certo? Que a gente vai conseguir perceber ele bem mais. Então, essa daqui é a flagelação de Cristo, do Caravaggio, certo? Então, aqui a gente consegue perceber o quê? Primeiramente, é uma pintura católica, certo? A gente consegue ver também que tem grandes detalhes aqui, a gente consegue perceber a fisionomia de Cristo e a fisionomia também desses dois caras aqui, que eu não sei quem são, na verdade devem ser pessoas X, mas também o plano do fundo é muito preto, é muito escuro. Então a gente vê uma distância muito grande. Então a gente vê esse contraste sendo muito arrastado para a gente. Por quê? Vamos perceber quem está nesse plano mais claro que o Caravaggio quer postar para a gente. Primeiramente, é a figura de Cristo como um todo, certo? A cara desse maluco aqui de trás e o corpo. Bah, cara. Certo? Da musculatura, certo? Mas também de uma cara, certo? Então a gente consegue perceber que esses três planos, esse contraste realmente do claro para o escuro. Eita, o que aconteceu? Tá. Eu não sei o que aconteceu. Mas vamos continuar a aula, né? A crucificação de São Pedro. Certo? A crucificação de São Pedro, pessoal, a gente também consegue perceber essa diferença muito forte entre esse contraste do plano do fundo ser bem mais escuro e do plano da frente ele querer ressaltar algumas coisas pra gente. Principalmente o quê? A cara de São Pedro, que é uma cara de sofrimento, uma cara de dor, uma cara de penitência, certo? E o corpo também de São Pedro, certo? Então a gente vê esses dois contrastes. Os homens aqui, eles também são detalhados, eles também estão nesse plano mais claro, só que de uma maneira um pouco diferente, certo? Essa pintura aqui chama As Meninas, que é do Velázquez, certo? Então a gente consegue perceber aqui uma diferenciação muito forte do Caravaggio. Porque, o Caravaggio, enquanto ele vai falar muito para a gente sobre temas religiosos, sobre dor, sobre sofrimento, vai ter essa distinção muito clara, a gente percebe principalmente nessa pintura aqui da flagelação de Cristo, uma diferença muito forte entre o plano do fundo e o plano da frente. Aqui no Velázquez
é claro, só que não tão claro, não é tão escancarado assim pra gente, o que ele quer passar, o que ele quer acentuar. Porque quantos pintores, escultores, quando vocês vão, por exemplo, numa catedral, vocês veem esses planos onde tem um entorno, ou é para trás é muito escuro, uma cor muito neutra, por assim dizer, preto, cinza, e tem algo claro, ou uma cor muito forte na frente, geralmente é para dar uma intensidade, para dar uma importância para algo que eles querem passar para a gente, certo? Aqui a gente consegue perceber que tem um plano mais escuro, um plano mais claro. E quais são as pessoas, quais são as características desse plano desse plano de contraste, certo? São as meninas, que é o nome do quadro, certo? Então a gente vai perceber a fisionomia delas muito bem trabalhada, a gente consegue perceber o que está acontecendo, certo? Então, a fisionomia, o Velázquez focar bastante nelas, certo? Ao passo que no fundo, que é onde está esse plano mais escuro, a gente não consegue ver isso. A gente consegue distinguir qual pintura que está acontecendo lá dentro, lá em cima, na verdade. A gente consegue perceber o que tem ao fundo, só o que tem na frente, que são o quê? As meninas e o próprio Velázquez, certo? Então, essa importância foram nesses temas aqui, principalmente, certo? Essas duas aqui estão nesse passo de transição, certo? Essas duas pessoas, essa freira e esse cara aqui, estão nesse passo de transição, certo? Que a gente consegue perceber, mas não de uma maneira mais acentuada, certo? E Vênus olhando-se ao espelho. Aqui, pessoal, vai aparecer aquele papo lá que eu tinha comentado do quê? De aparecer temas religiosos, católicos, mas também de aparecer temas gregos, temas românicos, certo? Então, aqui, Vênus é a deusa do amor, Afrodite, Vênus, a gente pode chamar de várias maneiras. Então, ela se olhando. Então, aqui vai pegar muito o quê? A sensualidade, que eu comentei com vocês, certo? E aqui o plano escuro, o plano mais escuro, o plano mais claro, não tá muito distinto, certo? A gente não consegue perceber muito ele. Só que ele aparece, tanto no atrás da Afrodite, quanto embaixo dela. Então, a grande importância, então esse plano claro que ele quer ressaltar para a gente é o quê? É tanto a Afrodite, o corpo dela, certo? Então, o grande enfoque vai ser no corpo da Afrodite, mas também no anjo que está acompanhando ela, certo? E, oxe, só tem essas duas? Tá. Aqui é o sacrifício de Isaac. Isaac, a gente vai reconhecer ele da Bíblia, né? Essa daqui é uma pintura do Rembrandt. Rembrandt, não sei como fala. Só que o plano claro e o plano escuro tá muito bem definido, então esse contraste está muito bem evidenciado pra gente. A gente até consegue imaginar, certo? Quando a gente pensa na Bíblia, da passagem bíblica, certo? A gente consegue imaginar o que está atrás deles. Só que a pintura do Rembrandt não vai passar isso daí pra gente, certo? O grande enfoque vai ser em quem? Nesses três atores. Vamos chamar eles de atores. Que vai ser o anjo, que vai ser o pai e vai ser o Isaac. Que é o pai de Isaac mesmo? Esqueci o nome. Acontece. Então, o anjo e o pai com uma cara mais séria, uma cara fechada, certo? E Isaac com uma cara de, mano, medo, ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Então, essa cara de, mano, tristeza, penitência, dor, é muito evidenciada na figura do Isaac. Então, a gente tá conseguindo perceber, tá conseguindo traçar aqui, pessoal, com base em todas as pinturas que a gente viu até agora, que o quê? Não vai parecer uma cara feliz, não vai parecer uma cara ó, legal, pô, tô me divertindo pra caramba, não vai aparecer. Vai aparecer caras estáticas, ou seja, não passa um sentimento pra gente, uma cara séria, ou vai aparecer uma cara de sofrimento, de dor, certo? Aqui a gente consegue perceber muito isso, essa distinção entre o neutro, essa figura neutra, e essa figura de sofrimento, certo? Aqui chama Martírio de São Estevão, também é do Rembrandt, certo? Então aqui a gente consegue também perceber que tem dois planos, mas agora o plano preto, o plano escuro, tá na frente, então o enfoque vai ser onde? Vai ser na figura do São Estevão, certo? Na cara dele, do quê? Mano, que ele sabe que ele tá ferrado. Mano, ele sabe, mano, ele já imagina o que vai acontecer com ele, certo? Tem pessoas com pedras levantando para dar em cima dele. Então, esse sofrimento dele é muito bem enunciado pela fisionomia dele. E o grande enfoque da pintura tá onde? Tá no São Estevão como um todo,
certo? Ele é a figura principal e o entorno dele enuncia muito bem isso, certo? Tá todo mundo centralizado em volta dele, tá todo mundo vendo, assistindo ele, certo? Então, a gente consegue perceber também isso, certo? Essa figura aqui chama Betsabá e seu banho, é também do Rembrandt, mas tipo, eu não sei quem é Betsabá, então não posso comentar muito com vocês. Mas aqui o plano escuro e o plano claro também são muito bem evidenciados, então quando eles vão passar essa sensualidade pra gente, que é muito presente, a gente vai ver o quê? Que o plano escuro vai servir para acentuar a sensualidade, o corpo, muitas vezes da mulher, certo? Mas aqui chama A Última Ceia do Tinoreto. Por que eu botei essa figura para vocês, essa pintura para vocês? Para vocês perceberem que o contraste não acontece só entre planos, certo? Também pode acontecer com figuras, certo? Aqui a gente vê que a pintura como uma toda ela é bem mais escura, certo? Traz esse, vamos chamar agora de, a gente vai continuar chamando ele de plano escuro, é muito presente na maior parte. Só que aonde que é acentuado a figura de como posso falar para vocês? De que eles vão querer passar pra gente, que eles vão querer dar uma importância muito forte pra gente. Nas auréolas como todas, como todas, certo? Então a gente vai perceber aqui que a última ceia é Jesus e seus apóstolos. Então todos os apóstolos, assim como Jesus, têm esse contorno branco sobre eles. Então vai passar esse sentido de essa imponência, essa importância pra gente, certo? De bater o olho e falar, tipo assim, mano, os mais importantes da figura, quem realmente importa, quem realmente tá simbolizando algo aqui pra gente, são os caras que estão com auréolas, que estão com esse contorno claro, certo? Aqui mostra muito a dualidade que eu comentei com vocês, certo? Essa pintura aqui, que foi uma questão da Unesp, acho que de 2017 ou 18, uma das duas, que é desse cara aqui chamado Pieter Klaas. Peter Klaas. Vamos chamar ele de Peter. Então, essa é a figura do Peter, que chama Vanitas, certo? Aqui, as figuras dele, a pintura dele, na verdade, passa muito esse sentido de vida e morte, certo? Então, a gente vai ver vários temas, são figuras, tipo, mais... que você tem que interpretar bastante do que ela tá querendo passar pra gente, certo? Só que elas simbolizam muito essa, tanto a fluidez do tempo, vamos ver se eu botei outra, botei, tanto a fluidez do tempo, que resulta na morte, quanto a vida como a toda, certo? Então aqui, por exemplo, a gente pode falar que, mano, onde aparece essa dualidade entre vida e morte, entre existir e morrer? Primeiramente no crânio, certo? Porque a gente percebe que é um crânio humano, então a gente sabe que isso como uma toda simboliza a morte. Só que a flor e a chama, que são figuras, a flor, já que ela não está morta, e a chama, como ela está acesa, está pegando muito forte, são temas que a gente pode interpretar como o quê? Como vida, certo? Então, essa dualidade, enquanto existe vida, existe morte, certo? Enquanto, por exemplo, essa bússola aqui aponta para o norte, aponta um sentido, certo? A gente vê algo perdido, certo? Então, vai ter muita dualidade, principalmente entre vida e morte, certo? Aqui representada a vida pela chama e pela flor, e a morte pelo crânio, certo? Aqui também é do Vanitas, certo? Também é do Peter. Que a gente vê o quê? Uma abundante. É Vanitas? Não, essa aqui não é Vanitas, eu acho. É outra coisa. Mas aqui a gente percebe o quê? Uma dualidade também, certo? Porque enquanto vários temas aqui. Nossa, essa pintura é bonita pra caramba, hein? Olha esse bullying. Você é louco, perfeito. Mas enquanto a gente percebe que vários temas que nos remetem à vida, como por exemplo as frutas, certo? A gente percebe que elas estão bem vivas, elas têm uma vividez muito forte. A gente percebe que a figura do peru representa pra gente, a gente pode entender como que o peru tá morto. Ele tá com a flor na boca, óbvio que ele tá morto. A gente percebe o que? A morte. Então, quanto à vida, a morte, certo? A arquitetura. Mano, a arquitetura como a toda, ela é bem complexa de explicar. Ela vai ser e ela vai bater muito forte com quem? Com a arquitetura renascentista, certo? Mas o que vai ser bem diferente, assim, elas são bem extravagantes, certo? Porque é depois do século do ouro que eles vão encontrar
vai ser meio que o começo do século do ouro, que vai ser o período que eles vão passar pelo ciclo do ouro em Minas Gerais. Então as igrejas são imponentes, tudo é de ouro, tudo é de prata, muito caro, muito rico. Então vai ser bem extravagante, vai ser bem luxuoso, certo? Da onde? Da Europa, tá? As igrejas europeias barrocas, elas são extremamente extravagantes, é só ouro, só ouro. Dá uma raiva. Mas as barrocas brasileiras, elas são mais simplesinhas, são mais compactas, são bem extravagantes também, mas tipo no quesito da arte, não no quesito material, certo? Então aqui, o estilo é extravagante, forte presença de espaços e formas ovais, traz ideias de centralização, então a gente vai perceber uma centralização muito forte, certo? O uso da cruz grega identifica o cristianismo, então a gente vê que várias vezes, tanto nos vitrais, estão na frente, quanto dentro, em figuras, imagens, a cruz vai ser algo muito presente, vai estar muito forte para a gente, certo? Fachadas convexas ou côncavas, que reforçam a ideia de movimento, a gente vai perceber que não é estático. A arquitetura renascentista é algo estático, é algo claro. A arquitetura barroca, não. A arquitetura barroca quer passar essa ideia de fluidez, de passagem de tempo, então a arquitetura também vai falar muito sobre isso. O uso de colunas tortas e de arcos, então a gente vai voltar também que os arcos eram muito utilizados dentro do Renascimento, certo? Elementos decorativos de muita exuberância e forte presença do dourado. Isso foi o que eu expliquei para vocês, vai estar acontecendo em paralelo, bem no finalzinho, mas tipo, vai estar acontecendo também. O ciclo do ouro, então, tipo, eles roubaram vários ouros da gente e vão botar nas igrejas, certo? Vai se espalhar todos pra caramba, é bonito, pô, muito bonito, mas é roubado. Fazer o quê, né? Efeitos em gesso, que vai ser também uma característica do Renascimento, só que eles vão meio que aprimorar aqui, certo? Por causa das técnicas, dos estudos. Murais e pinturas nos tetos, que também vai ter no Renascimento, certo? Sensação de finitude e grandeza. Aqui, um pouco diferente do Renascimento, e bem diferente da arquitetura da Idade Média, aqui a gente vai perceber que parece que a igreja é eterna. A igreja, você não vê um fim nela, certo? Que é para passar essa ideia também religiosa de nada tem fim, certo? Porque a gente tem, o catolicismo tem esse conceito de, não de vida eterna, mas de existe vida após a morte, a sua vida, a sua alma vai viver ainda. Então eles quiseram passar muito isso na arquitetura. Então esse sentimento de infinitude, que nada acaba, também vai ser passado por eles, certo? O uso da iluminação, para criar uma sensação de mistério, ou seja, esse contraste entre claro e escuro, essas diferentes camadas, esses diferentes contrastes também vão aparecer, e a exaltação de Deus e de Cristo como figuras principais. É meio claro, né, pessoal? Se a gente está no período que a religião católica é muito forte, que a contra-reforma acontece de maneira muito forte, Deus e Cristo são figuras principais do catolicismo. Então eles vão ter um destaque muito grande. Aqui chama Abadia de Melk, se não me engano, fica na Holanda, certo? Aqui a gente consegue ver esse tema de centralização, certo? Dentro da igreja, que foi algo que a gente comentou aqui. É extravagante? Mano, óbvio que é extravagante. Isso aqui é ouro, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. Ouro, 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 ouro. Tudo é ouro praticamente nessa caceta aqui. Tudo é ouro roubado. Mas a gente também consegue perceber essa criação. Agora não mais com preto, mas que estão um pouco mais marrom. É marrom? É um vinho desgastado. Se assemelha a marrom. Cor de lajota, vamos chamar cor de lajota. Essa cor de lajota, em detrimento, criando esse espaço, essa primeira camada mais escura. E quando você cria uma profundidade, que é esse templo aqui, e você cria com cores, com ouro, que é uma cor dourada, que é uma cor muito forte, que é uma cor chamativa, vamos chamar assim, a gente percebe que a grande importância está onde? Não está mais dos lados, está no centro, certo? E no centro é onde vai ser passada toda a Bíblia, que os padres, acho que é padre, os padres vão estar falando, então a importância não está dos lados, você quase não enxerga, você enxerga onde? O centro, certo? Então, para trazer essa importância para a palavra de Deus também, tudo bem? E aqui a gente pode ver o teto com imagens, dá para perceber? Com passagens bíblicas. Passagens bíblicas não. Essa daqui. Essa aqui eu nem botei onde que é. Mano, isso não tá raiva que eu tive. Mas, tipo assim, tudo.
tudo, tudo é ouro. Tudo. Não tem uma parte de tudo isso que a gente tá vendo que não seja ouro praticamente. Então, ações extravagantes. Pra caramba. E aqui no teto a gente também consegue perceber figuras de anjos, então retomando muito essa religiosidade, certo? E tem essa noção de infinitude. Por quê? Quando você cria um caminho que vai meio que se afunilando, por assim dizer, e você tem um grande destaque porque aqui meio que quebra com a cor mais neutra, então você pode criar esse contraste, é muito interessante. Você pode fazer tanto criar cores muito fortes e depois afunilar com uma cor neutra ou com uma cor mais, a gente pode falar o preto também, ou um branco, então você pode criar esse efeito de destaque dos dois jeitos, com cores fortes do lado e uma cor neutra na frente, ou de cores neutras e cores fortes centralizadas, certo? E aqui é criado nesse sentido, certo? Porque a gente vê que vai subindo, vamos chamar esse conceito de vai indo, vai afunilando assim com a cor dourada, com ouro, e chega no final essa pequena entrada, que parece muito uma entrada de igreja, uma entrada meio que ogival, assim, a gente pode dizer, que é uma cor mais neutra, certo? Aqui também vai passar, na verdade, aqui passa muito esse cenário do que? De infinitude, certo? E aqui é a fachada. Eita, aqui na fachada da igreja. A gente percebe que ela é bem calma, é bem tranquila, assim, de perceber. Parece muito uma renascentista, então é muito complicado a gente falar, porque tem igrejas que pessoas consideram barrocas e tem igrejas que o pessoal considera muito renascentista, como a abadia de... Nossa, esqueci qual que eles consideram também. Mas é uma que eu passei ela passada para vocês, que tem pessoas que consideram barrocas e tem pessoas que consideram renascentistas. Aqui a gente consegue perceber um pouquinho que o, o entorno dela é muito renascentista, certo? Mas por dentro não, certo? Então, você geralmente vai reconhecer uma igreja barroca europeia pelo interior dela, não pelo exterior, certo? Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender, que tenham conseguido compreender um pouquinho sobre a pintura, sobre a arquitetura barroca. A gente é bem complexo, porque se aproxima muito, o barroco se aproxima muito das técnicas do Renascimento, certo? Só que os temas abordados são bem diferentes, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido perceber essa diferença muito forte, certo? Principalmente no quesito do tema e não da técnica, que a técnica é muito próxima, certo? Qualquer dúvida, mandei mensagem, a gente vai conversando, certo? Então é isso. De coração, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.